Ok, eu estou aqui com duas instâncias do Delphi. Eu vou selecionar essa primeira aqui, onde eu tenho o meu servidor de aplicações aberto. Eu vou adicionar nesse servidor de aplicações, nesse projeto, o VO ADM parâmetro, aquele que eu criei na aula anterior com o gerador de VOs. Tá? Então adicionei o ADM parâmetro e vou adicionar também o controller do lado do servidor, ADM parâmetro controller. Feito isso, eu preciso acessar aqui o server container para adicionar esse controller, tá? Que é administrativo. Eu vou colocar ADM parâmetro controller e vou registrar essa classe, tá? Aqui é administrativo. Eu vou registrar a classe TADM parâmetro controller. Vamos executar o servidor e observar se está tudo ok. Muito bem, o servidor já está ok. Na minha outra instância do Delphi aqui, eu vou abrir o módulo contas a pagar. Aqui, ó, contas a pagar. E eu vou clicar aqui em View To-Do List. Vamos observar qual é a lista de to-dos que nós temos aqui nesse módulo, tá? Veja que nós temos algumas aqui, ó, da categoria administrativo, né? Essas três aqui de relatórios serão resolvidas depois, quando nós concluirmos aí os relatórios. As que nos interessam aqui no momento são essas do administrativo. Então essa primeira aqui eu vou clicar duas vezes nela. Veja que é no momento de baixar a parcela, lá no parcela pagamento, nós temos aqui um to-do do tipo administrativo informando, olha, definir na tabela administrativa de configurações qual o status padrão para as parcelas quitadas, né? Então aqui se no combo box tipo baixa o item adicionado for 0, o status da parcela está recebendo 2, senão ele está recebendo 3. E o que é que eu tenho aqui nesse combo box tipo baixa? No tipo baixa eu tenho total. Deixa eu ver qual é a outra opção. Tenho total e tenho parcial, tá? Então esse total aí, ele representa esse campo aqui, ó, fim parcela quitado. Ele vai receber o valor que eu tiver aqui nesse fim parcela quitado, tá? E o parcial, ele vai receber o valor que eu tiver no campo fim parcela quitado parcial, tá? E de onde é que vem esses valores aí? Eu possuo uma tabela chamada fim status parcela, onde nós temos aqui o status das parcelas. Veja que aqui eu tenho duas cadastradas, recebida e em aberto, né? Mas de acordo com o DER, os quatro primeiros status ali, eles têm que ser definidos da seguinte forma, olha. Ó, já são criados para cada empresa esses daqui. Aberto, quitado, quitado parcial e vencido, tá? Então, no momento da implantação do ERP, esse primeiro aqui, ele tem que ser aberto. Esse segundo, quitado. Esse terceiro tem que ser quitado parcial. E esse quarto aqui, o quarto campo, o quarto registro, tem que ser vencido. Isso para cada uma das empresas
que forem cadastradas no ERP. Depois nós vamos fazer o cadastro da empresa no módulo administrativo, e no momento do cadastro da empresa, várias tabelas vão ser preenchidas, tá? Com os seus valores padrões. Ok? Isso nós também vamos fazer no módulo administrativo, tá? Muito bem. Então, quando o usuário ele for baixar uma parcela, né, e essa parcela foi baixa de forma total, que ID nós vamos receber aqui no parcela a pagar, no campo fim status parcela? Vai ser o ID que estiver aqui, olha, definido para quitado, né, para aquela empresa, tá? Como nós podemos ter várias empresas, então eu não posso já informar que é o ID2, como eu estou fazendo aqui. Ok? Isso aí está estático, poderia ficar assim se fosse apenas uma empresa, tá? Mas como são várias empresas, no momento ele vai ser 2. Se a empresa que eu estivesse trabalhando, por exemplo, fosse a empresa cujo ID é 2, esse campo provavelmente seria o 6, né? Que eu ia cadastrar aqui o aberto como 5, o ID5. O ID6 seria o quitado para a empresa 2, tá? Por conta disso é que eu tenho que fazer as parametrizações, ok? Então veja aqui que eu já vou começar a preencher os dados desse meu ADM parâmetro. Para quitado, para aberto o ID é 1, para quitado o ID é 2, para quitado parcial o ID é 3, tá? Então vamos aqui, olha. Para aberto o ID é 1, para quitado o ID é 2, para quitado parcial o ID é 3. Isso para a empresa cujo o ID é 1, tá? Depois nós vamos ver aí qual vai ser o tipo de recebimento, o documento de origem e a conta caixa. Esses outros 3 campos a gente vê depois. A princípio nós estamos trabalhando aqui com o fim status parcela. Aqui, ó, com esse aqui, tá? Estou trabalhando diretamente no banco de dados para você compreender, mostrando também ali o DER. Depois nós vamos construir essa janelinha aí, né? Vamos ver que ela já está construída no módulo administrativo para cadastrar as parametrizações, tá? Feito isso, né? Já que eu tenho esse dado agora ali no banco de dados, na tabela ADM parâmetro, o que é que eu preciso fazer aqui no banco de dados, no contas a pagar, né? No meu módulo contas a pagar? Primeiramente, eu tenho que adicionar o VO. Então, venho aqui em comum, VO, ADM parâmetro VO. Depois disso, eu vou adicionar o controller. O controller está dentro de cliente comum. Lembrem que nós colocamos dentro de cliente comum controller, ADM parâmetro controller. Perfeito. Depois que eu adicionei essas duas units, eu vou agora consultar, né, a parametrização, né, trazer os dados dessa tabela para dentro do meu módulo contas a pagar, tá? Quando o sistema ele tiver com muitas parametrizações, o ideal é nós pegarmos esses parâmetros no momento do login. Assim como nós pegamos os dados da empresa e colocamos na seção, seria legal também pegar logo os dados dos parâmetros e colocarmos na seção. Mas a princípio nós não faremos dessa forma, tá? Nós vamos pegar os dados da parametrização de acordo com a nossa necessidade. Então eu vou pegar esses dados diretamente nessa janela aqui, ó, parcela pagamento. Depois nós vamos ver quais são os prós e os contras disso aí, tá? Bem aqui em cima eu vou utilizar o meu ADM parâmetro VO, tá? E por que que eu vou fazer isso aí? Porque já aqui nas variáveis, aqui ó, eu vou criar uma variável ADM parâmetro VO do tipo TADM parâmetro VO. Daí eu posso, já no onCreate do meu formulário, né, fazer a consulta e carregar os dados aqui nesse ADM parâmetro, tá? Então já aqui no onCreate, eu vou carregar os dados dos parâmetros aqui no ADM parâmetro, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar o controller, né? Para eu chamar o controller dele, eu vou utilizar também a unit de controle aqui, olha. ADM
parâmetro controller, tá? Então, ADM parâmetro VO vai ser igual ao TADM parâmetro controller ponto VO. E qual é o tipo desse VO que vai retornar? É do tipo TADM parâmetro VO. Quais são as opções que eu vou passar para consulta? Eu vou passar o campo e o valor, tá? Então, o campo que eu quero consultar é o ID da empresa. Nesse momento, eu estou fazendo a consulta nessa tabela aqui, ó, ADM parâmetro. Eu quero pegar o registro de parâmetros de determinada empresa, tá? Então, é isso que eu estou fazendo nessa ocasião aí, ok? Então, eu vou consultar aqui pelo ID da empresa. E onde é que está o ID da empresa? Ora, está na seção, né? O usuário, ele logou e o usuário está vinculado a uma empresa. Nós já vimos isso lá no vídeo inserindo a empresa na seção, tá? Então eu vou pegar aqui um int toStr seção.id empresa. Feito isso, já ao criar o formulário, eu já terei as parametrizações daquela empresa nessa variável ADM parâmetro VO, tá? Perfeito. Com isso, eu já posso acessar aqui o meu to-do e aqui no fim status da parcela, né, quando ela for baixa de forma total, eu vou pegar os dados de fim parcela quitado, tá? E quando ela for baixada de forma parcial, fim parcela quitado parcial. E esse to-do eu já posso tirar ele daí. Daí eu tenho um outro to-do aqui, ó, ainda na mesma janela, que também está aqui no momento de baixar a parcela do cheque. Ele está baixando de forma total, que é o 2 aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, fim parcela quitado. Também já resolvo esse to-do aí. Falta um. Esse outro está numa outra janela, né? Como ele está em uma outra janela, nós vamos ter que fazer aquele mesmo procedimento, né? Pegar no onCreate já a parametrização da empresa. Aqui já tem um contra, tá? Eu estou fazendo a mesma coisa duas vezes, ok? Qual seria o pró? Bom, o pró é que se eu fizer isso na seção, em todos os módulos que eu entrar, eu já vou baixar as parametrizações. No entanto, a princípio eu estou fazendo isso aqui em 3 módulos, 3, 4 módulos. Se eu colocar isso na seção, ele vai fazer para todos os 20 módulos. Então é o custo-benefício aqui de baixar esses dados do servidor. A princípio, para mim, está sendo melhor fazer dessa forma, tá? No entanto, quando o sistema for crescendo e você for precisar utilizar as parametrizações em todos os módulos, aí sim, é melhor você colocar isso na seção. Aí vem a pergunta, pô, então não seria melhor colocar logo na seção? Aí fica essa questão para você decidir. Tá certo? Se você quiser colocar já essa parametrização na seção, você pode fazer. Assim como nós pegamos os dados da empresa, você já pega os dados da parametrização daquela empresa, né, e põe ali na seção. Já fica disponível assim que o usuário ele logar na aplicação, tá? Então vamos aqui, olha. Eu vou ter que pegar esse ADM parâmetro VO. Vou colocar ele aqui. Daí eu utilizo aqui uma variável global. Aqui. Daí eu faço uso do controller. Aqui. No onCreate. Eu já pego os dados da parametrização vinculada àquela empresa. E onde está o to-do, ADM parâmetro VO ponto fim parcela quitado, tá? E aí eu resolvo os to-dos do meu contas a pagar. Nós podemos agora só executar o servidor.
Vamos executar o cliente. Vamos observar aqui no banco de dados se eu tenho alguma parcela a pagar, tá? Tá aqui no fim, parcela. Pagar aqui, ó. Fim, parcela pagar, já tenho duas, né? O que vai aparecer para mim é o status da parcela, vai ser de forma automática, tá? Então ele vai colocar aqui o número 1, né? No novo que eu vou criar. Veja que o lançamento a pagar aqui é o lançamento de número 1. Eu vou criar um outro lançamento, tá? Então vamos aqui. Lançamento a pagar, vou inserir fornecedor qualquer, o documento de origem, a data de lançamento, valor total, valor a pagar, colocar duas parcelas, conta caixa, opa, desceu um errinho aí no conta caixa. Bom, e por conta desse errinho aí, eu vou deixar exatamente nessa janela, mas vou dar uma pausa aqui. Nós vamos continuar na próxima videoaula.